Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Tremor. Quando eu vejo ele tremendo assim, irmão. Porque no dia que eu subir aqui e dizer que eu sei, eu estou acabada. Devemos ter sempre ter essa certeza que quem manda aqui, a casa é dele, o povo é dele, aleluia, a unção é dele, ele faz como quer, da maneira que quer e quando ele quer. Então a gente tem que estar sempre pedindo ao Senhor, porque nada é nosso, tudo é dele. E eu agradeço mais uma vez, né, ao pastor Marcos para ter me dado mais essa dádiva. É um privilégio. Todo dia eu digo, é um privilégio. Desde o dia que eu já me considero daqui. Eu faço parte do Batista, Aliança de Deus, né? Também voluntária na obra do Senhor, aonde me convidar, foi até embaixo do pé de árvore, estou eu lá, eis-me aqui, sem rótulo. Eu não tenho rótulo, é aonde o Senhor me manda. E quando o meu pastor, eu já digo, meu pastor Marcos, quando me convidou, aí ele disse missões. Ele daquele dia, estou nos pés do Senhor pedindo misericórdia. Porque, irmão, é muita responsabilidade de nós estarmos aqui para entregar aquilo que não é nosso. Porque o nosso Deus é Ele que faz e Ele quem fala aos nossos corações. E eu tenho sempre assim o cuidado e a humildade embaixo do sangue de Jesus. Porque não é pelo tempo que nós servimos ao Senhor. Já estou nessa caminhada de pregação quase 30 anos. Mas quando me chamam, me convidam, eu sempre estou pregando, me chamam, tenho um compromisso na casa onde eu faço parte, mas é a mesma coisa. Todo mundo já olha para mim e está tremendo, né? É verdade. Que é maravilhoso. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu convido os irmãos para ficar em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus, capítulo 28, verso 18 e 19. E diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Mateus 28, e diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem diz amém? Amém. Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nesta hora, meu Senhor, eu possa me despir do meu eu, da minha vontade, do meu orgulho, da prepotência, que possa me encher, Senhor, do teu Espírito. Pai, em teu nome, que não saia nada de mim, mas saia do teu Espírito, para que nós possamos juntos, Pai, compreender e verdadeiramente a gente compreender, Pai, a tua vontade. É isso que nós te pedimos, mas também já te agradecemos. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Irmãos, as missões. Cada um de nós somos um missionário. Cada um de nós, homens e mulheres, e também crianças, irmão. Aleluia. Porque hoje a gente vê as crianças, aleluia, aquele que o pai
na minha vida vai lhe impactar, aleluia, para aquilo que você esteja passando, porque é muito fácil dizer, olha, Jesus te ama, mas se eu estou toda assim, toda trouxa, Jesus te ama, eu vou continuar na mesma trouxura. É por isso que a gente vê a palavra de Deus, quando João Batista pregava, aleluia, o que João Batista pregava, arrependimento, aleluia, quando pregava arrependimento, para que nós possamos chegar, irmão, aonde Deus quer, amém? Amém. Porque, amados, que nós possamos juntos falar da grandeza. Quando nós estamos pregando o Evangelho, a gente prega porque Deus transforma. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura, Ele transforma, Ele batiza. Não tem impossível, porque para Deus nada é impossível. Aleluia! Nada é impossível, mas precisa eu ter um testemunho também, para que eu possa dizer o que o Senhor tem feito em minha vida. Isso é um testemunho, irmão, que nada pode apagar. Aleluia! Que possamos, em nome de Jesus, pregar no culto de hoje de missões. Hoje, qual é o culto de hoje? Hoje nós temos um mês todo de missões. Missões. Quantas pessoas a gente precisa impactar, falar do amor de Deus, para que eu e você, porque eu e você estamos aqui, porque alguém falou do amor de Deus para mim. Amém? Quantas vezes eu preciso, não, mas ele já sabe o que é igreja, eu já ouvi, várias pessoas dizem isso, mas todo mundo sabe que tem uma igreja, irmão, mas nós precisamos falar, proclamar esse Evangelho de Jesus Cristo. Missões, tudo de missões, devem inspirar. É um desafio, desafiar a casa do demônio, desafiar, aleluia, as potestades, os principados, dizendo que o Senhor, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele muda, a minha vida mudou e vai mudar também a sua. Amém? Nós precisamos proclamar esse Evangelho. Igreja, devemos envolver de maneira ativa a obra missionária. Importante é destacar a relevância do mandamento de Jesus Cristo, mostrando que todos possamos ser missionários. Mas eu não sei falar. Moisés também disse, aleluia, mas Deus sabe trabalhar na vida de cada um de nós. Aleluia. Mas o que eu vou fazer? Você não tem boca? Aleluia. Fale o que Deus já fez na sua vida. Comece a falar do amor de Deus, dessa transformação. E muitas vezes, irmão, a gente só quer. Eu pergunto a você, hoje você está aqui. Eu tenho certeza que foi através de alguém. Tenho certeza. Eu vim de uma família que só há 50 anos atrás, mais ou menos, só era minha mãe. Só uma que Deus levantou no meio de toda a família. Aleluia. E minha mãe não queria nada do passado com o Senhor, não. Ela vivia até em coisas no espiritismo. Mas quando Deus alcançou, a trouxe, aleluia, ela dia e noite estava ali. Eu vim de uma família de 24 filhos, mas ela estava sempre ali, chorando, Senhor, a oração dela, Senhor, salva minha filha Vera, Senhor, salva minha filha Vera, aleluia. Então, amados, cada um de nós possamos verdadeiramente, irmão, se eu e você não temos condições financeiras
quando tem um chamado neste nome, ele vai. Só que ele não vai só. Ele vai pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Jesus vai na frente. Aleluia. Quebrando. É por isso que eu gosto muito desse versículo. Eu irei diante de ti. Deus, quando chama eu e você, ele vai na frente. Aleluia. E ele tem a palavra do Senhor, diz lá, ele disse passinho, mas ele está dizendo para nós hoje ainda. Aleluia. Isaías 45, 2. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei, despedaçarei as portas de bronze. Porque pode ter problema, tem, mas pode ter certeza que o general de guerra está na tua frente, aleluia, dando palavra na tua boca para tu alcançar a vida. Quem diz amém? Amém. A palavra do Senhor diz, portanto, veja que isso é uma ordenança, irmão. Se a gente começar a parar, o evangelho de Gênesis e Apocalipse é muito simples, mas tudo é uma ordenança. Portanto, vão, olha, isso é a ordem. Vão e façam discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Estarei sempre convosco. Eu e vocês estão sempre com ele, irmão. Aleluia. Muitas vezes dizem, mas eu estou orando e Deus não está ouvindo. Olha, irmão, não pode dizer o Senhor numa caixinha, não. Ele não é Deus, ele é o Criador do céu e da terra. E ele prometeu, vai cumprir. Se ele está te chamando para tu evangelizar, aleluia, pode ter certeza, quando você vai, você não vai só. Porque os anjos do Senhor vai na tua frente, quebrando todas as barreiras. Amém? Amém. Quantas vezes nós entramos num lugar que diz que quando diz assim é uma boca, é um lugar que é perigoso. Irmão, se Deus mandar você ir, levante a cabeça e vai embora. Porque o general de guerra, antes que você chegue naquele lugar, Deus limpa todas as veredas e você passa para falar desse grande amor que é de Jesus Cristo. Amém? Amém. Bendito seja o nome de Jesus. Hoje nós nos reunimos para se refletir sobre o aspecto fundamental da nossa fé cristã. Chamados para as missões. Jesus, em sua última instrução, antes de ascender ao céu, deixou-nos uma obra. Ele diz que a seara é grande, para os efeitos são todos. E ele respondeu. Que dificuldade você tem, meu pastor, de você reunir e dizer, vamos para o evangelismo. Está chovendo, pastor. Está fazendo muito sol. Pastor, eu não vou por isso, por aquilo. Sempre tem uma desculpa. O evangelismo, irmão, poucos, aleluia, se dispõem para levar a palavra. Mas não acontece nada. Acontece, irmão, porque a semente que eu e você, quando a gente dá uma literatura, quando a gente para, aleluia, as pessoas não dizem, mas estão sedentes. Estão sedentos pela palavra, irmão. Se naquele momento, muitas vezes a gente só quer ir e a gente dizer, tantos se converteram. E a gente fica, com o peito inflado. Aleluia. Mas se a semente que você plantou na vida de quem você plantou, se não vai florescer ali, mas pode ter certeza, ela vai germinar hoje ou amanhã, porque a palavra diz que quem faz o crescimento é o Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus, irmão. Que possamos, irmão, se a gente for evangelizar e a gente não vê o resultado logo imediato, a gente fica frustrado. A gente vai todo domingo, a gente vai todas as quartas, a gente vai e não acontece nada. Aí é que você se engana. Aleluia. Você está plantando no reino do céu. Aleluia. Aquela semente naquele coração. Porque
Porque mais dia, menos dia, aquela palavra que você deixou enraizada ali, aleluia, ela vai florescer. Amém? Ah, mas porque ela que tem que vir por mim. Muitas vezes a gente quer o orgulho. A gente quer, eu saí, eu evangelizar tantas pessoas se converteram. Aí você vem e fala, você não. Porque quando aquelas pessoas evangeliza e aquela pessoa que naquele momento se rende, é porque outros missionários já tinha vindo lá atrás, já tinha plantado e simplesmente você regou. E naquela hora o Espírito Santo, aleluia, deu o crescimento, aleluia. Nunca diga, eu fiz. Não, o Espírito Santo, aleluia, é quem faz a obra na minha vida e na tua vida. Aleluia. Você tem falado, porque muitas vezes, como eu já tenho dito, irmão, a gente tem que falar, não se cansar de falar do amor de Deus. Há um Deus que vê, hoje mesmo já foi falado aqui, estiver na faculdade, fale do amor de Deus. Se no ônibus, se você estiver numa parada de ônibus, aonde você estiver, fale do amor de Deus. Porque quantas pessoas, irmão, ali estão precisando dessa palavra. Quantas pessoas estão amarguradas, tão tristes, que receberam uma palavra dura de alguém e está se sentindo derrotado. E quando você chega, irmão, é tão importante o evangelismo. Ele vem pela palavra, mas quando eu e você temos o amor de Deus enraizado em nossos corações, a gente tem o Espírito Santo sem nenhum merecimento, mas somos templos e morada do Espírito de Deus. Quando a gente olha para uma pessoa, pela manhã que você sai, as pessoas, não sei se vocês já perceberam isso, é quando as pessoas assim, olha, parece um zumbi. A gente quando vai trabalhar, ou vai estudar, vai para a faculdade, em qualquer ocasião, a gente vê as pessoas tão amarguradas, de cabisbaixo, que só olha para o chão, desanimado, não tem mais. Mas aí é quando você tem que ser o sal, você tem que ser a luz deste mundo. Quando passar por uma pessoa dessa, se você mesmo não dizer nada, abre um sorriso. Eu não acredito quando uma pessoa passa por você e se você abrir um sorriso, dizer bom dia, semblante daquela pessoa muda. Quantas vezes um bom dia, quantas vezes um sorriso, porque você tem que expandir, você tem que você fazer aquilo que já está dentro de você. Se você é luz, você tem que iluminar onde você passa. Se você for o sal, você tem que salvar tudo aquilo que está destruído, irmão. Amém? Bendito seja o nome de Jesus. Que possamos, irmão, esse tema, missões, é muito importante, irmão. Quando o Senhor ide, olha, é uma ordenança, ide e ensinai todas as nações, agora pela palavra. Porque tudo que muitas vezes sai do homem, se não tiver enraizado na palavra, bota fora, descarta. Aleluia. O povo de Beré, irmão, e era Paulo, viu? E era Paulo que falava, mas o povo de Beré, quando Paulo estava pregando, estava ali, ó. Sabe por que muitas vezes nós somos fracos? Muitos vêm para a casa do Senhor fracos, com qualquer coisinha se desvia.
você quiser, aleluia, haga isso. Eu quero tanto agradar a Deus. Se você quer, vocês querem agradar a Deus? Quem diz amém? Amém. Se você quiser agradar a Deus, bote no seu coração, a partir de hoje, evangelizar. Aleluia. Se você começar a pregar esse evangelho, não viver no achismo do que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo, mas que eu possa ver como Jesus Cristo me tirou da lama, te tirou da lama, tirou do esgoto, aleluia, Ele possa também, através de mim, possa trazer também aqueles que estão lá fora, aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão no adultério, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão no homossexualismo, aqueles que estão lá fora, irmão, sendo alcoólatra e as famílias sendo toda ela destruída, mas começa a falar do amor de Deus, aleluia, porque Ele transforma, Ele é o ontem, o hoje e Ele vai ser eternamente. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. É a palavra que transforma, essa palavra. E o Espírito Santo é livre, Ele ensina. Eu e você, Ele de uma maneira, irmão, quando nós fazemos, nós conhecemos a palavra, não que eu seja boazinha, não, irmão, infelizmente eu sou uma pecadora miserável, que aquilo que eu tenho que fazer eu não faço, mas o mal eu sempre estou fazendo, aleluia, mas eu tenho a convicção e a certeza que eu tenho dentro de mim, sem eu merecer, eu só tenho morada do Espírito Santo. Quando eu penso algo, quando eu vou fazer algo, o Espírito Santo não tem mostrar. Aleluia. Quem vive, quem conhece a palavra, irmão, quando erra, seja lá o que for, irmão, você pode até permanecer fazendo, mas você permanece se você quiser, porque o Espírito Santo, ele sopra do seu ouvido. Eu não tenho mostrar o Espírito Santo. E ele faz, ele não envergonha ninguém. Aleluia. Ele não precisa, como muitos precisar botar o dedo. Não. O Espírito Santo simplesmente, ele vai no meu coração. Aleluia. E começa, quantas vezes eu não ouço Deus falar? Ouve sim. Eu aqui estou ouvindo outras vozes e não quero ouvir a voz de Deus, porque se eu tiver enraizada, buscando a palavra de Deus, eu vou ouvir como o Senhor diz: o caminho é esse não, pastora Vera. Eita, não. E eu volto a continuar fazendo. E primeira coisa que a gente vê quando o Espírito Santo fala em nossos corações é a gente ouvir aquela voz. E primeira coisa que a gente faz, misericórdia, Senhor. Não sei se acontece com vocês, acontece comigo. Acontece comigo. A palavra vem certinha, que é aquela vozinha. Sim, filha. Eu paro, eu digo assim: Espírito Santo, me perdoa, me lava, bota guarda na porta da minha boca, aleluia. E a gente tem essa convicção de a gente continuar na nossa jornada. Todos nós temos um papel a desempenhar na obra missionária. Não se trata apenas de só pastores. Não, quem na obra missionária é só o pastor ali. É só o pastor. Ou o missionário. Não, irmão. Esse papel é para mim e para você. É um comprometimento para que nós possamos povoar o reino do céu. Quem diz amém? Amém. Existe, irmão, 3 coisas que possamos fazer um papel para cada cristão nas missões. Primeiro, orar pelos missionários, interceder pelos missionários e pelas as nações e não alcançadas. Orar pelos nossos governantes, irmão. Quantas vezes a gente ora
ter certeza, existe do jeito que existe, é real o céu, é real o inferno. Do jeito que é real o campo espiritual dos anjos, há também o campo espiritual dos demônios, irmão, que é uma marra. É muito difícil, só através de jejum e oração, aleluia, crendo no Deus que liberta, que transforma, para trazer aquela pessoa. É por isso que nas casas de oração está cheio de ex. Quantas vezes a pessoa me diz: olha, já fez tanta coisa, agora quer ser santo. Você já ouviu essa expressão? Cara, ali eu fiz isso. Aí sai contando. E agora diz que é santo, irmão? Porque quando a gente vem e confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador na nossa vida, nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo e toda impureza sai e a gente passa a ser nova criatura em Cristo Jesus. Quem diz amém? Amém. Glória. Bendito seja o nome de Jesus. A gente vê, irmão, o chamado. Você imaginou? Hoje eu estava ali rindo, porque quase muitas coisas do que eu fiz no esboço, que é por isso que eu digo, eu gosto de quando vou levar a mensagem, 8, 10 dias, toda madrugada eu estou ali, se eu consigo pedir misericórdia. Quando eu já estava ali, eu disse, já tinha repassado, saiu aqui, quando diz o chamado de Abraão. Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra, está em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, que já saiu hoje aqui. Eu estava rindo ali, eu digo que eu vou pregar, já saiu aqui. Confirmação de Deus. E lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra. Já imaginou? Deixar sua terra, deixar o lugar que você vive e ele ir para uma terra desconhecida, irmão. Aleluia. Aí a palavra do Senhor diz que sua obediência fez dele uma bênção para todas as nações, conforme a aliança estabelecida. Isaías, também falaram aqui, eita Jesus, não precisa mais nem eu pregar, porque ele já foi saindo tudo. Isaías, o profeta Isaías, teve uma visão espiritual, ouviu a voz do Senhor, perguntando: quem estará disposto a ir em seu lugar? Com prontidão respondeu: eis-me aqui, aleluia, envia-me. Lá está Isaías 6, capítulo 6, versículo 8. É a sua resposta. Demonstrou um coração rendido à vontade de Deus e um compromisso inabalável com a missão de proclamar a mensagem do Senhor ao povo, mesmo diante da resistência e da dureza do coração daqueles que ouviram a sua palavra. Aleluia. Aí um missionário ele vai ter um não, ele vai ter sempre um não, mas pode ter certeza que aquela palavra vai ficar ali, enraizada, lá no fundo, e um dia o Espírito Santo vai florescer. Aleluia. Paulo também teve anteriormente como um perseguidor. Paulo, o maior perseguidor, irmão. Aleluia. Dos cristãos. Você imaginou? Paulo, e ele fazia, nem mais que ele fazia tudo em nome de Deus. O maior perseguidor, matava mesmo ali, ó, sem dó e sem piedade, e fazia por amor de Deus. Mas o Senhor diz, todos sabem dessa passagem, que quando o Senhor teve aquele encontro com Paulo, era o Saulo, aleluia, que a escama ele ficou cego em 3 dias, e
abraçou. Porque quem conhece verdadeiramente a palavra de Deus, quando nós conhecemos, nos alimentamos com a palavra de Deus, irmão, a nossa vida muda. Amém? A transformação chega, irmão. Aleluia. Não tem problema. Vai ter dificuldade, porque o Senhor não nos disse: você vem para mim. Existe muitos que pregam assim: vem para Jesus que os problemas acabam. Mentira. Mentira. Porque o próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Ele está nos dizendo que a gente não vai deixar de ter problema, não. Quantas pessoas vêm para o Senhor e quando está passando por dificuldades, quando eu não era crente, eu passava por isso. Claro, irmão. Se você já vivia da banda podre e o inimigo estava preocupado com você, que você já era dele, mas quando você se decide abrir a boca e confessar Jesus Cristo como Senhor, o Senhor da sua vida, aleluia, o inferno se levanta, mas pode ter certeza que o nosso general de guerra está na minha frente e na tua frente para te ajudar e te encaminhar para o alvo, que o alvo é Cristo. Amém? Amém. Bendito seja o nome de Jesus. Aí Priscila, quando chamado, só chama homem, não, irmão. Deus chama homem disponível. Ele chama mulheres que têm o amor dentro dele. Aleluia. E outra, Deus não chama desocupado, não, viu? Quando eu não estiver fazendo nada, aí Deus vai me chamar. Mentira, irmão. Deus não chama desocupado, não. Ele, quando chamou Pedro lá para ser pescador, aleluia, de homens, ele está trabalhando, ele é um pescador. Deus não chama nenhum desocupado, não. Ele chama pessoas com compromisso, aleluia, amém? Juntamente a palavra de Deus diz que teve outro chamado de Priscila, juntamente com seu marido Aquilas. Priscila desempenhou um papel fundamental na proclamação do Evangelho. Ela ensinou, aconselhou novos convertidos. É isso aí, irmão. Quando chega um novo convertido na casa do Senhor, muitas vezes, mas já converteu, está aí. Não, irmão. Abraça o seu irmão. Aquele convertido que chegou, assim meio, ele está todo dia como se fosse um bebê. Irmão, quando chegar um convertido, vir uma pessoa se converter, veio desse mundo, ele vai ficar despreparado para o mundo. Abraço, ame, aleluia, esteja junto dele, aleluia, fortalecendo aquela alma, porque aquela alma é preciosa para Jesus. Amém? Amém. Quando chega um novo convertido, abrace, irmão. Faça aquilo, faça por amor. Aquilo que o Senhor fez por você. Não deixe ele sozinho, não. Porque, irmão, se eu botar aqui no graveto, se eu acender aqui no graveto, daqui a um pouco se apaga. Mas se tiver vários gravetos juntos, e a gente botar uma tocinha, aleluia, depois vai contaminar todos nós, amém? E é difícil se apagar. Então, se convertido, o Senhor ganhou aí no mundo aí afora. Se você for e trazer um convertido, uma pessoa que se converta, irmão, não deixe sozinho, não. Não deixe ele sozinho, não. Aleluia. Procure ter aconchego. Procure mostrar a ele que nós somos diferentes. Aleluia. Enquanto o mundo está desprezando, aleluia, que eu e você, aleluia. Mas não é só aquele que muitas vezes a gente só quer abraçar, irmão. É tudo que eu vou dizer, viu? Graças a Deus, pelo pouco que eu conheço aqui, essa casa de oração, eu vejo o amor que vocês têm pelos irmãos. Mas muitos
nos lugares, se chegar o irmãozinho com um anelzinho no dedo, bem bacana, com um carrão na frente, ele tem abraço, ele é amado, ele é aconchegado. Mas muitas vezes, quando chega aquele irmãozinho bem humilde, com a roupinha bem humilde, passa do lado. Faça como o samaritano, que passou quando aquele homem foi espancado, passou um sacerdote do lado. É duro isso, mas é o que acontece hoje. Quando Deus, há mais de 5.000 anos atrás, ele falava, é o que acontece hoje. Passou aquele sacerdote, aquele homem caído ali, passou de lado. Passou o levita, passou de lado. O samaritano, irmão, aleluia, foi lá, atendeu, passou no giro, levou para a hospedagem, cuidou. Aí o Senhor pergunta para mim e para você: quem dos três amou o próximo? É verdade? É isso que possamos cada dia a gente ver, a gente passar a ter verdadeiramente amor por aqueles que vêm, aqueles que você encontra. Aleluia. Ah, não, eu não vou falar porque eu sou crente. Irmão, aquele que está caído lá é que precisa de uma palavra minha. É aquele que está lá fora é que precisa de uma palavra para que Deus, com a sua benignidade, e Ele possa de lá tudo o Senhor ver, para que Ele do céu Ele veja, aleluia, o que é o meu procedimento, aleluia, não rejeitar, porque o meu Deus, o teu Deus, Ele não faz acepção de pessoa, Ele vai em todos os lugares, irmão. Por que Ele vai? Porque Ele sabe, aleluia, que dali Ele vai trazer filhos e filhas para a casa dele, como Ele fez com Maria Madalena, aleluia. Ele podia ter desprezado aquela mulher, mas Ele disse: nem eu, aleluia. E aquela mulher passou a servir, aleluia, a proclamar o Evangelho. Então, quando nós possamos fazer isso, irmão, aleluia, abraçar o meu irmão, abraçar o teu irmão, amém? Amém. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Testemunho que transforma, história de vida transformada por meio de missões. Se a gente botar aqui uma pesquisa de pessoas que foi com vida alcançada, isso nos presídios, quantas pessoas, que muitos estão lá dentro, presos, ainda pagando pelo erro, pela lei do homem, mas já estão ali libertos. Quantos ali naqueles presídios é homem já liberto por Deus, é homem que já faz a obra lá dentro, é mulheres que estão lá dentro preso, cumprindo a lei do homem, porque fez, tem que pagar, mas pela lei de Deus eles já se entregaram, eles já se transformaram, aleluia, e estão ali levando o Evangelho de Deus, porque Deus trabalha como quer, da maneira que quer, como Ele quer e quando Ele quer, na vida daquele que tem chamado, amém? Amém. Aleluia. Que possamos estabelecer, irmão, a igreja deve se envolver em mais missões. A igreja nós temos a obrigação de nos envolver mais com missões, aleluia. Estabelecer parceria, treinar e capacitar funcionários, aleluia. Ah, mas eu não sei, sabe? Sim, a palavra de Deus nos ensina. Promover as missões, promover conferência, seminário sobre a importância das missões. Missões, irmãos. Se a gente parar, Ele nos deu exemplo. Hoje a gente está chovendo, a gente não quer vir. Está chovendo. Está fazendo sol, a gente não quer vir, está chovendo. Mas se a gente parar e ver o que o Senhor nos ensinou e deixou para nós, aleluia,
ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Quem foi o maior missionário? Jesus Cristo, irmão. Jesus Cristo. Esse exemplo. Ele não simplesmente ficou lá sentado e dizer, vai, eu fico aqui, não. Ele ia na casa de todos, irmão. Para eles, ele estava levando a missão do Pai. Aleluia. E aonde o Senhor entra, onde o Senhor chega, há transformação de vida. Amém? Tem transformação de vida. Que Jesus Cristo, né? Que possamos atender, nós devemos atender ao chamado missionário. É uma responsabilidade e um privilégio para cada cristão, a nos envolvermos na obra missionária, cumprindo o mandamento de Jesus e participar ativamente na expansão do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, continue nos abençoando e abençoado nós já somos. Amém? Amém. Muito obrigado, Pastor Marcos, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus.